Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Crer. Eu estou muito feliz, como sempre, de estar aqui. É uma honra poder usar a minha vida, a vida dos convidados, para poder falar um pouco do ministério de Jesus, de quem Ele é, de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui nessa terra. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, né? Dono de um coração gigantesco, um líder espiritual fenomenal, já foi meu pastor, já foi meu líder na época da juventude, e é uma pessoa muito especial para mim. É o pastor Wagner, esposo da Maíra, tem 2 filhos lindos e hoje ele está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo e pode se apresentar como você quiser. Bom, como diz a Natália, né, pastor Wagner, pai desses 2 rapazes aí, Mateus e Rafael, esposo da Maíra, e hoje é pastor titular e sozinho, né, já há 7 anos da Igreja Presbiteriana de Jardim Novo Mundo. Estou aqui pronto para poder colaborar com você naquilo que conseguir fazer. Amém. Vai ser muito bom. Gente, o nosso tema de hoje é um tema que foi escolhido por mim depois de algumas conversas, como eu sempre falo aqui, eu converso bastante com muita gente. E um dia numa conversa eu ouvi o pessoal dizer que estamos vivendo uma geração de pessoas desigrejadas. Você concorda com essa afirmação? O pastor falar isso, né? É bem complicado, mas eu consigo também entender algumas reivindicações, né, desse movimento, né, que acontece nos dias de hoje. Haja visto que a igreja, estou generalizando, né, indevidamente, mas a igreja também colabora bastante com alguns escândalos, com algumas coisas que acontecem para essa reação das pessoas para com a igreja. E também ainda penso que tem algumas outras variantes, né, que levaram as pessoas a pensar a respeito disso. Uma que para nós foi assustadora, a questão da pandemia, que a igreja começou a ter que se perceber, ou se entender numa outra configuração, né, que pode ter levado as pessoas a uma nova visão de igreja, né? Uma igreja que está na sala da casa dela, né? Que isso pode ter levado a alguns excessos, mas a igreja também aprendeu muito nessa fase de entender. Inclusive eu, como pastor, né, eu me sentia bastante impotente, né? Como de fato um pastor é mesmo impotente, né? Como todos nós somos. Exato, né? O que faz a grande diferença é o próprio Deus agindo, né? Sim. Mas a gente estava assim sem saber como eu posso colaborar com a vida das minhas ovelhas, com a vida da comunidade nessa circunstância. E isso foi muito bom para a igreja, né? Poder estar na sala das pessoas. Mas ao mesmo tempo também isso pode ter gerado, né, um certo comodismo, uma certa visão, né, de que a igreja transformou e eu não preciso tanto assim de estar presente, né? Sim, fisicamente, né? Isso. No tempo. Exatamente. A minha visão bíblica a respeito disso, é claro que não vai caminhar na ideia de o desigrejado, sabendo e levando em consideração que esse movimento é uma reação, né? Porque a Bíblia fala de muitas passagens da importância de estarmos juntos, né? A Bíblia inclusive chega a dizer que a maneira pela qual a gente se enche do Espírito é estando em comunidade, é cantando, entoando salmos, hinos, cânticos de louvor. É assim que a gente se enche do Espírito, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Então é importante estar junto, né? Uma outra perspectiva que eu acho que é muito importante é se a gente se enche do Espírito em comunidade, automaticamente o Espírito produz em nós os frutos do Espírito. Sim. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, gentileza, benignidade, todas essas coisas, elas só encontram razão de ser se eu vivo em comunidade. Não é? Se eu não vivo em comunidade, por que eu tenho que me controlar, me autocontrolar? É verdade. Não faz sentido, né? Então essas leituras, elas precisam ser feitas, mas eu também penso assim, de como a igreja também precisa aprender a como potencializar essas possibilidades de comunhão. Sim.
né? Num tempo agitado como a gente vive, onde a gente tem um monte de facilidades na palma da mão, onde o entretenimento começa a tomar uma proporção gigantesca na nossa vida, como a igreja vai lidar com essa nova situação, essa nova circunstância, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Porque querendo ou não, a pessoa tem que parar ali em 2 momentos de um dia, ela tem que deixar de fazer muitas coisas, inclusive descansar, porque a maioria das pessoas hoje trabalha sábado, domingo, feriado, dia santo, dia não santo, e aí ela quer o quê? Domingo ela quer descansar. Isso é uma das coisas que eu ouço de muitas pessoas que não vão à igreja. Eu quero descansar. E aí onde que a igreja está errando que não tem esse descanso lá dentro? É o que fica na minha cabeça. Sim. Entendeu? Sim. Por que ir à igreja é tão cansativo? Por que exige tanto da gente? Entendeu? E aí, diante dessa pergunta, a gente tem um leque de possibilidades, né? Eu quero caminhar para talvez a mais equilibrada delas, né? A igreja pode sim entrar num certo ativismo, no qual o membro mesmo ele começa a ficar cansado de estar na igreja, não só por conta do seu dia a dia, mas por conta das muitas tarefas que ocupam na igreja. E faz necessário também a gente ponderar uma outra circunstância de que cada vez menos a gente tem lideranças instituídas na igreja. São sempre as mesmas pessoas que ocupam esse cargo e elas vão se cansando e não levanta também assim novas lideranças. Eu estou falando de uma forma generalizada, assim, porque eu converso às vezes com muitos pastores, né, e a gente percebe as mesmas coisas. E a Bíblia também esclarece isso para a gente quando ela fala que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. E a gente acha que é um problema novo, tá vendo? Não é a nossa geração. Exatamente. Sim. Eu também tenho, bom você tocar nesse assunto, né? Não é a nossa geração. Porque às vezes a gente fica culpando a geração que está agora, né, de algumas coisas, mas a gente deixa de perceber o quanto essa geração é o que vai promover estratégias da igreja, o pensar a igreja de uma maneira que vai alcançar a sua própria geração. Porque quando um líder está na liderança e ele pertence a uma outra geração, ele pode ter muita dificuldade de fazer uma leitura do que está acontecendo agora. Então é muito importante com que essa geração contribua para a formação ou a formatação de uma igreja contemporânea, que não valorize, ou melhor, que não abra mão dos princípios que são valiosos para a igreja, né, da essência da igreja, mas que consiga ser relevante nesse tempo agora. Sim. Né? Isso é muito importante. E essa geração é quem tem mais subsídios para trazer um amadurecimento da igreja nesse sentido. Então, quando a gente pensa em jovens desigrejados, a gente precisa entender qual é a reivindicação, quais são as coisas que a igreja não pode abrir mão, mas como também promover um ambiente que possa promover o resgate, ou o retorno, ou quem sabe algo que possa trazer esse jovem para trás, né? Ou para a igreja, né? Convidá-lo à igreja. Eu lembro de uma vez que creio que eu tive toda uma educação quando criança, né, que era católica, mesmo sem nunca ir à igreja católica. Mas a primeira vez que eu entrei numa igreja que não era uma igreja católica foi um salão dos Mormons. E eu entrei por conta de um amigo. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fica pensando numa estrutura física de igreja que vá atrair as pessoas. Mas eu entrei naquele lugar sem a mínima consciência do que era aquilo por conta de um relacionamento, um amigo. E eu entrei, estava tendo uma atividade que era para adolescentes, mas eu entrei por conta de relacionamento. Então a gente olha e a gente vê as escrituras falando isso. Na igreja primitiva, ela chamava a atenção dos que estavam de fora exatamente por conta do relacionamento que existia. Exatamente. Então, às vezes a gente fica querendo inventar uma roda, né? ou sei lá, criar várias alternativas, mas ainda prevalece uma coisa que é muito importante, que são os relacionamentos. E talvez o problema esteja até aí, porque a nossa sociedade não está sabendo se relacionar. Exato.
A gente vive um tempo mais de maior distanciamento entre as pessoas, né? A gente não tem mais o olho no olho, cara a cara. Sim. E a igreja é um lugar que a gente mais faz isso, porque na igreja não é normal, você entra na igreja, tá todo mundo no celular. Ali é olho no olho, cara a cara. Então eu acho que tem muito disso, de não me sinto confortável nesse ambiente, porque aqui é muito... Todo mundo aqui me conhece, já ouvi isso também. Me expõe. Me expõe. A igreja me expõe, todo mundo me conhece, mas é justamente pra isso. Porque um irmão, ele vai olhar pra você num domingo, vai se passar 7 dias, no outro domingo você vai estar lá, e se você estiver passando problema, você não vai conseguir esconder do seu irmão que você tá passando um problema, ele vai te conhecer. E aí eu acho que a pessoa se fecha pra um pouco disso também. Sim. Essa coisa da exposição. Com certeza. Se expor não é tão fácil assim, né? É um dos dilemas, né, que os homens enfrentam. As pessoas têm medo do que as pessoas vão pensar a respeito dela, né? Se ficarem de fato conhecendo quem ela é de verdade. E ainda estando na igreja, aí fala assim, nossa, eu tô aqui na igreja no domingo, fulano sabe que semana passada eu tava no barzinho. Aí causa isso, principalmente o jovem, né? Esse conflito. Então ele quer muitas vezes aproveitar algumas coisas que eu nem acho que sejam tão problemáticas assim, na minha opinião. Mas ele tem aquele conflito de eu vou chegar lá e eles vão... É meio que uma cobrança, é como se fosse um pai e uma mãe ali. A igreja funciona um pouco pro jovem, eu vejo isso. Que a gente deve muita satisfação pra igreja. E assim, como lidar com esse sentimento de que eu devo uma satisfação, mas isso não pode me afastar? Eu acho que tem muita gente que tem esse problema de pensar que é algo imposto. Sim. Tipo, como um aluno de uma escola e ele dá satisfação pro diretor e o pastor é o diretor que vai chegar nele um dia e vai falar, você está convidado a se retirar porque você não combina com esse ambiente. Eu acho que todo jovem vive essa pressão, né? E acredito que seja também um dos problemas dessa questão do desigrejado, sabe? Sim. Eu penso que eu como pastor, né, ou diretor, eu acho que o que mais me preocupa nessa circunstância qual você descreveu é um jovem que não tenha o real conhecimento da graça, sabe? De uma graça perdoadora, de uma graça restauradora, de uma graça que ela não pode ser banalizada, né, para que eu não possa me dar ao pecado, para que a graça fique mais graça ainda, isso, uma né? graça sem limites. Como diz o apóstolo Paulo, né? Eu não preciso me dar ao pecado para que fique mais evidente a graça. Sim. Mas o que mais me preocupa nesse jovem é porque ele acaba vivendo uma prática que revela o quanto ele ainda não é conhecedor da graça. Porque eu sei que na igreja, né, as pessoas, por vezes, elas não conseguem dar a graça conforme a graça que Deus derramou sobre nós, né? As pessoas, nós somos pecadores, a grande verdade é essa, né? Então a gente não consegue ainda amar na plenitude do termo como Cristo nos amou. Com certeza não. Mas quando ele se afasta da igreja por conta dessa questão dele estar se sentindo numa inconformidade com o meio, ele acaba revelando que ele também ainda não conhece aquele que o chamou para estar naquele meio de maneira plena, não é? Porque quem de nós não comete erros, né? E que vai ter que voltar diante da presença de Deus. Então, se esconder dele ou sair da presença dele é a atitude de quem ainda não conheceu de fato o verdadeiro perdão. Pelo menos eu como pastor, eu sei que eu vou ter que exortar jovens, né? Às vezes acontece da gente ter que fazer isso na igreja, mas o que mais me assusta é quando o elemento motivador do afastamento dele é porque ele se acha... ele pensa que ele já não pertence mais, então ele ainda não entendeu a graça, não é? Porque não existe nada que eu possa fazer que me faça pertencer, a não ser aquilo que Cristo fez por mim. Sim. Né? Tem um teólogo, não vou lembrar o nome dele, mas ele diz que não tem nada que eu possa fazer
que vá fazer Deus me amar mais e nem aquilo que eu possa fazer que vá fazer Ele me amar menos. Ele Sim. decidiu me amar, né? E Cristo veio até mim exatamente nessa perspectiva. Então, o afastamento não é a solução. Talvez possa parecer a solução para alguém que ainda não compreendeu esse processo, ou alguém que está também depositando uma confiança ou um selo de aprovação nas pessoas da igreja e não em Cristo. E não o Cristo da igreja. Exatamente. Eu acho que isso é um problema também, a questão do... A Bíblia fala, né? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, não há nada que nos separe do amor de Deus. Isso é fato. Mas eu acredito que tem muita gente que está esperando, está na igreja, querendo a aprovação da igreja e olhando mais para os homens do que para Cristo. Porque a igreja é feita por homens. E não existe igreja perfeita. Então aí já entra em outro problema também. O problema que alguns jovens têm com a igreja. Nesse sentido de, fulano tá me julgando, ciclano me falou, me deu uma patada no culto passado, o Beltrano não gosta de mim. Então assim, como a igreja é uma comunidade, assim como uma família, a gente fala que é a família que Deus nos dá, família tem picuinha, gente. Toda família briga, faz fofoca, faz piada com a cara do outro. Tem alguns parentes que você não gosta. Igreja é do mesmo jeito. E tem muita gente que não espera isso da igreja. Espera algo que ela nunca vai encontrar em lugar nenhum, por ser igreja. Espera uma perfeição, né? E assim, o que eu tento falar quando eu vejo que esse é o problema da pessoa é isso, né? Sua família não tem essas mesmas coisas, então a igreja é do mesmo jeito. Mas também acho que é um problema essa questão, às vezes, principalmente pro jovem, das panelinhas, que ele já encontra lá fora, ele tem que encontrar a panelinha na igreja, e aí isso acaba levando a uma certa resistência dele de estar ali vivendo outras panelinhas, e assim, eu não encaixo em nenhuma, e então assim, acho que é um desafio também. Não Com sei certeza. se você já viveu isso, né? Sim. A gente percebe essas coisas acontecendo na igreja, né? Nós como pastores, e a gente tenta minimizar ao máximo essas coisas, né? Tentando envolver, engajar as pessoas, encorajá-las, tentando dissolver alguns grupos, né, que acontecem. Mas ainda eu preciso pensar também no porquê eu como um jovem me acho no direito de não passar por essas coisas. Por que essas coisas são tão ruins? Por que ser cancelado é tão ruim? É tão ruim. Não que eu esteja encorajando isso, né? Porque parece que às vezes o eu está tão acima de todas as coisas que eu não posso passar por essas coisas. Sim. E aí a gente vai entrar num problema seríssimo, né? Que é a supervalorização do eu que começa a dissolver tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que eu aceito. Não é? Sim. Então, assim, eu não vou para a igreja por conta desse tipo de pensamento. Tudo bem. Se você de fato é um cristão, você precisa, antes de tudo, perguntar: esse pensamento, esse princípio, ele está estabelecido nas Escrituras? Se estiver estabelecido nas Escrituras, eu preciso me submeter a ele. Por mais que para o meu eu ainda seja dolorido me submeter a isso. Porque é o chamado de Cristo para nós, é negar a nós mesmos, né? E isso não quer dizer que eu tenho que deixar de ser eu, mas eu tenho que permitir que o meu eu seja transformado por Cristo. Sim. Então, em alguns aspectos, me parece que às vezes vou falar porque às vezes eu também me pego nessas circunstâncias. Por que eu estou passando por isso? Acho que eu não deveria estar passando por isso, né? Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o dono, o pai, o cabeça da igreja passou pelas mesmas coisas que a gente passa na igreja. Ele foi rejeitado pelos seus, ele foi acusado injustamente, ele foi julgado, ele foi... mal falado. Maldito, né? Mal falado para nós nas Escrituras. Sim. Tem a ver com maldito. Ele foi crucificado no meio de 2 ladrões, ele foi cuspido, ele foi xingado, desonrado, ele foi perseguido, ele foi acusado de expulsar demônios pelo nome do próprio Satanás. Então, às vezes eu percebo que
existe ainda muito do eu Sim. nas pessoas e eu não estou julgando, né? Porque eu me vejo nessas circunstâncias algumas vezes e aí eu preciso permitir com que Deus venha promover uma mortificação da minha carne, né? Para que eu possa então habitar no meio do povo de Deus como um servo de Deus, né? Que supera essas coisas, que aprende a perdoar, né? E aí o C.S. Lewis, ele no Cristianismo Puro e Simples, ele fala uma coisa que eu sempre repito isso, porque toda vez que a gente vai falar sobre perdão para alguém que valoriza o eu demais, ela fala assim, mas eu queria ver se você que você seria capaz de perdoar uma pessoa que assassina um parente seu. E aí o C.S. Lewis fala assim, para que a gente vai começar a falar sobre perdão, falar sobre perdão em coisas tão difíceis? Porque a gente não começa com coisas fáceis? Na vida a gente faz sempre assim, a gente aprende primeiro a somar, para depois a subtrair, para depois multiplicar. Então por que falar de coisas tão difíceis, principalmente se tratando de perdão? Vamos aprender a perdoar o maldizente, vamos aprender a perdoar aquele que fecha a cara, vamos aprender a perdoar aquele que julga uma atitude nossa, para que lá na frente a gente consiga então olhar para um ato tão grosseiro assim, falar, eu consigo te perdoar no poder de Deus. Sim, né? Com certeza. Então, eu acho que o perdão é uma das grandes chaves de pessoas que não frequentam, que já frequentaram e não frequentam igreja. Sim. Sempre que você tem a oportunidade de conversar com alguém conhecido que não frequenta, ela vai ter uma história de que ela foi ferida. Uma frustração, ela esperava algo de alguém, ou enfim, não foi acolhida da forma que ela gostaria. E eu acho que as duas coisas andam muito juntas, né? Perdoar aquele que me ofendeu e também aceitar o perdão de Deus. Porque o que eu vejo também muito é a pessoa ficar esperando a mudança antes dela ir pra igreja. Então, se eu tenho uma pessoa, por exemplo, eu tenho um hábito Y, sei lá, eu bebo todo dia. Então eu só vou pra igreja o dia que eu parar de beber. E isso é o oposto do que a Bíblia diz. E então eu acho muito importante a gente falar disso para as pessoas, porque é algo que realmente acontece, as pessoas fazem, é assim, eu só vou pra igreja o dia que eu deixar tal hábito. Mas na verdade você tem que ir como você está, né? E a igreja é um lugar para os doentes. Jesus veio para os doentes, né? Então eu acho que é um outro ponto também, a pessoa limitar o acesso dela à igreja, porque ela não está, entre aspas, naquele checklist que ela criou na cabeça dela, ou que, enfim, que ela aprendeu ao longo da vida que tem que ter para ir numa igreja. Eu acho que é um dos pontos bem importantes. Mas assim, na sua visão, se fosse para elencar 3 pontos principais que você acha que que leva esses jovens da igreja hoje em dia, assim, o que você acha que você elencaria? Eu penso que a gente precisava investir muito mais em relacionamentos. Acho que isso ia ser vital para a igreja, ia promover uma transformação na igreja. Encorajar um pouco mais os nossos jovens a expressar a sua fé, as suas convicções, mesmo que aqui e acolá ele receba um cancelamento. Sim. Né? O que eu acho maravilhoso do cancelamento é que o cancelamento ele não precisa ser uma via de duas mãos, né? A pessoa da parte de lá, ela pode cancelar, mas você, como um seguidor de Jesus, você não precisa retribuir da mesma forma. Sim. Então você se colocar à disposição, e mais adiante, com certeza, o próprio Deus vai dar uma situação na qual você vai pagar de uma maneira diferente o cancelamento que você recebeu, e isso é o que de fato vai fazer com que as pessoas que a gente fala muito nos dias de hoje, você vai ter um lugar de fala, exatamente quando as pessoas perceberem que você é diferente, né? Sim. Então, por isso a importância do relacionamento, porque hoje as pessoas valorizam o relacionamento, né? Você vai conversar com as pessoas e se você de fato não é influência sobre a vida dela, no sentido de conhecê-la, de estar com ela,
muito pouco daquilo que você vai dizer vai fazer diferença para a vida dela. Sim. Nós somos assim, a grande verdade é essa. Jesus, quando ele escolhe os 12, ele separa para estar com eles, né? Um tempo com eles. Se Jesus não tivesse esse relacionamento com eles, muito provavelmente nenhum deles teria morrido por Cristo depois da ressurreição de Jesus, né? Todos os apóstolos tiveram uma morte muito trágica, mas porque foram impactados, né? A Bíblia conta fatos dos ímpios, né? Falando assim, com certeza esses homens andaram com Jesus, porque o modo deles falarem, né? Apontava para Jesus Cristo. É um relacionamento. Eu acho que a igreja precisa ser desafiada a estar nesses lugares, a se relacionar. Eu, como pastor, eu tenho uma agenda de igreja, não é? Eu não estou lá na universidade. Quem está lá na universidade é a minha ovelha. Sim. E ela precisa estar lá como um agente de Deus. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença para o desigrejado, para alguém que se frustrou. Isso, o mais impressionante disso, a gente recebe, nós como pastores, a gente recebe muito frustrados na igreja. E o que a gente percebe é que de fato é aquilo que você falou. Enquanto aquela pessoa não entende que a pessoa que a frustrou já foi perdoada por Deus, sim, ela não consegue ser curada dessa frustração. Exatamente. Então ela precisa conhecer o perdão de Deus. Enquanto ela não conhecer o perdão de Deus, ela vai viver, ela vai voltar para a igreja e não vai se envolver com a igreja. Ela vai ser sempre alguém que não pertence. Ela frequenta. Sim. Ela não vai se envolver com a igreja enquanto ela não entender isso. Sim. Eu acho que duas coisas, né? Você falou de 3, mas eu penso que 2 coisas. Relacionamento, sabe? E eu penso que os líderes da igreja precisam escutar um pouco mais quem está chegando agora. Eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. E eu acho que escutar não necessariamente tem a ver com abrir mão de princípios. E concordar com o que a pessoa está falando. Exato, também, né? Às vezes você dá só a oportunidade da pessoa ser ouvida e às vezes já é o bastante. Sim. A pessoa às vezes lá na frente ela mesma fala assim, acho que essa ideia que eu dei não é tão legal assim, mas ela foi ouvida. Sim. Né? Então isso eu acho que também é importante. Há um tempo atrás, uma ex-ovelhinha, né, quando eu era líder de jovens, lá da sua época inclusive, né, me procurou e ela falava a respeito de uma frustração que ela estava tendo com o novo líder, né? E aí ela explicou todo o caso e eu fiquei pensando, e depois de alguns anos de ministério já à frente da igreja, sozinho como pastor, e eu pensei assim, muito provavelmente eu não faria grande parte das coisas que eu fiz quando estava lá atrás, hoje. Por quê? Porque a gente acaba amadurecendo e percebendo que algumas estratégias, elas não atraem as pessoas a Cristo, Sim. que de fato é o que nos importa. Então, quando a gente vai passando o tempo, a gente vai pensando assim, eu acho que ele está fazendo certo, ela está falando que não está concordando com ele, mas hoje eu entendo que ele está fazendo certo. Sim. Ele está fazendo isso certo. E aí eu não quis criar um clima, né? Mas eu disse para ela assim, eu acho que você deveria sentar com o seu líder e conversar um pouco mais com ele a respeito desse assunto, né? Sim. Porque pode ser que os dois tivessem que abrir mão um pouco, para um ceder para o outro, né? Isso faz parte de ser igreja. Faz. Essa questão da liderança também, né? Eu acho que o jovem tem muita dificuldade de ser liderado. Uhum. Então, isso em todos os ambientes da vida dele, né? Então, liderança já separa um pouco de falar, nossa, deve ser chato. Então, assim, eu acho que a igreja aproximar o líder do jovem é muito importante. Você ter um líder que você confia, que te conheça, que você também conheça ele, né? É primordial, porque senão ele não vai te ouvir. Tem que ter alguma conexão nesse sentido e abertura dos dois lados, tanto do líder quanto do jovem, para poder criar essa conexão e para que Deus resolva as questões, né? Então, às vezes, o jovem, ele costuma, na minha visão, levar muito dos problemas que ele tem em casa para fora de casa. Ele é um espelho. O jovem ele espelha muito. Então, às vezes, o líder vai estar batendo em cima de um problema que, na verdade, é um problema da família.
E aí quando bate em cima, o jovem fala, opa, aqui não, porque ele sabe que aquilo ali faz parte dele, faz parte da criação dele. Então assim, acho que teria, se eu pudesse dar uma dica, eu que já fui jovem, para os líderes, sejam mais amorosos, né, e compreensivos com o jovem, tente trazer a confiança dele, porque a gente precisa disso na cidade, a gente precisa de pessoas que não nos julguem, a gente é muito julgado o tempo inteiro, até em casa mesmo, pelos pais, jovens principalmente que vivem uma vida na igreja, aí você pega isso e triplica, porque você sempre foi criado daquela forma. A hora que você começa a questionar coisas que te foram ensinadas na infância, seu pai e sua mãe surta. E você vai correr pra quem? Você vai correr pro líder. Se for um bom líder, que bom, glória a Deus por isso. Mas se for um líder que também vai bater, não que o líder vai aceitar e falar, passar a mão na sua cabeça. Não, mas tentar pelo menos dar uma explicação, um conforto, peraí, fazer igual o Wagner fez comigo, vamos lá pra Tito, Natália. Você tem que aprender a cuidar da casa. Você lembra disso até hoje, minha filha? Meu Deus. É uma história muito boa, gente. Vou até aproveitar pra contar. Eu tinha o quê? Uns 15 anos? Uns 15, né? E eu lá, assim, injuriada, porque eu não aceitava que mulher tinha que cuidar da casa. Não aceitava por nada. Não aceito isso, não vou cuidar da minha casa. E você vê, era tão bom isso, porque eu tinha liberdade pra falar isso. Eu não aceito. Eu sei que tá na Bíblia, mas meu coração está fechado e eu não quero aceitar isso. E ele pegou lá a Tito, eu não lembro mais o número, mas me mostrou lá que eu deveria cuidar da minha casa. Né? As mulheres mais velhas ensinam as mais novas a como cuidar do lar. Sim. E aí foi muito bom, né? Depois daquele dia eu aceitei. Claro que não foi leve pra mim, mas eu falei, se tá na Bíblia, então agora eu tenho que dar os meus pulos aqui pra aceitar. Mas entende como isso muda? Se eu não tivesse falado isso, se você não tivesse me mostrado, eu nunca ia aceitar aquilo. Se eu tivesse lido na minha casa sozinha, eu ia falar assim, nem vou fingir que eu nem li isso aqui, vamos passar por cima. Mas eu vi o quanto aquilo era importante. E é importante. É importante para uma família, é importante para um casamento, é importante para os filhos. E eu não tinha essa visão. Então, assim, você ter esse acesso de uma forma tão simples, porque foi o quê? Num grupo de estudo, né? Num pequeno grupo. E aí todo mundo riu muito, porque falou assim, nossa, agora a Natália vai se lascar. Eu acho que pensaram, né? Então, assim, foi um ensinamento em amor. Eu acho que é isso que o jovem precisa, né? Sim. Uma coisa importante que você disse é que esse é o ambiente de igreja. Sim, exatamente. Então, como um desigrejado poderia experimentar isso? Sabe, porque tem uma linha do desigrejado que é talvez o frustrado, o rebelde, o que se escandalizou com os escândalos que acontecem na igreja, não é? O injustiçado, aquele que se sente mal por alguma atitude da igreja. Tudo certo, eu consigo fazer essas leituras, mas existe aquele também, o desigrejado, que é aquele que pensa que ele é autossuficiente, que lá na casa dele ele pode ler as escrituras e vai ser cheio. Eu entendo a importância disso, né? Quando entrar pro teu quarto, fecha a tua porta, fala com o pai que em secreto te ouve, importantíssimo isso. Mas essa vivência, né, de estar junto e de persistir, né, por várias vezes falar a mesma coisa, eu não aceito isso, você repetir, minha filha, ainda não é assim, calma, vamos devagar. Isso é gerado no ambiente de igreja. É na convivência, né? É na relação que vai sendo construída. A gente vai tendo acertos e erros nessa relação, mas a gente vai aprendendo uma coisa que é muito maior, que é no amor que temos, primeiramente por Cristo, né? A gente consegue se amar, mesmo que aqui e acolá a gente não concorde com algumas coisas. Sim, exatamente. Isso dentro da igreja é possível por conta do poder daquele que opera em nós. Sim. Porque se fosse por nós mesmos, eu já tive algumas circunstâncias a qual eu já tinha falado, cara, eu não vou mais tocar nesse assunto com o irmão. Nós já conversamos muito sobre isso. Sim. Sabe? E aí tem uma coisa nas escrituras que é sobre... Está falando, na verdade, sobre o Evangelho, né? Que a gente não remenda veste velha com trapo novo, né? Hoje não põe um remendo novo em veste velha. Sim. E aí isso
sendo aplicado ao Evangelho é que ou a gente abre mão de fato de toda aquela cultura ou aquela criação que a gente tem, de que é pelos méritos que nós conquistamos a salvação e as coisas têm que se encaixar o que nós achamos que é certo, ao invés de nós nos dobrarmos diante das Escrituras. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não abrir mão de tudo para que o Evangelho venha e ele seja a nossa cobertura, né, usando a imagem bíblica, a gente nunca vai ser transformado. Então tem muitas coisas, né, que ainda leio as Escrituras e falo assim, como o Evangelho ainda precisa tratar nesse meu coração. Precisa todos os dias, para todo mundo. Que é pecador, né? Sim. E assim, eu queria falar pro pessoal muito assim, como Jesus enxerga, se a gente conseguisse, né? Claro que, assim, uma ilustração. Como Jesus enxergaria um desigrejado? Porque eu tenho pra mim que o desigrejado pensa que ele tá passando despercebido. Como ele passa despercebido da igreja, entre aspas, porque a igreja sabe quando tem um membro que não está ali, né? Assim como uma família percebe que tem um membro que não tá na reunião, que não tá... Mas e Jesus? Onde que ele fica? Porque as pessoas acham assim, não, eu tô conseguindo, tá dando certo, eu tô aqui passando despercebido. Ou então, pior, às vezes a pessoa pensa que Deus não tá nem aí pra ela. Se eu não vou à igreja, eu não sou ninguém. As pessoas fazem essa associação de o meu valor a Cristo tá ligado ao meu valor à igreja. Eu percebo muito isso. Claro que não todos, mas existe, eu acho, um pouco disso, sabe? Sim. Existe ainda talvez uma questão que mais me preocupa, é das pessoas entenderem que a igreja não é mais tão essencial, né? Eu creio em Deus e pronto, e tocam a vida assim, né? Mas qual que seria a visão de Jesus para essas pessoas? Eu posso estar fazendo aqui uma leitura um pouco figurada das Escrituras, sabe? Mas quando você estava falando, me veio à mente o texto dos 10 leprosos, né? A qual vieram até Jesus, né? Jesus cura, Jesus mostra, revela o seu poder. Eles estão voltando para se mostrar para o sacerdote, que estão limpos, para serem aceitos socialmente, né? Diante da comunidade judaica. E somente um volta, né? Sim. E Jesus faz uma pergunta para ele, cadê os demais? E na pergunta de Jesus, claro que Jesus sabia, né? Sabe todas as coisas. Sim. Mas o texto bíblico, ele também tem um propósito de suscitar em nós alguns questionamentos, né? Por que não voltaram? E isso demonstra um certo desejo de Jesus para aqueles que, recebendo tamanha bênção, também tivessem retornado. Então eu penso em Cristo não como o texto de João 3, né, que é a continuação de João 3,16, ele diz, eu não vim para julgar, mas aquele que não vem a mim, me rejeita, já está condenado. Então eu penso num Jesus que olha e com misericórdia, como ele fez com o jovem rico, que Sim. o amou profundamente, mesmo quando o jovem rico não vendeu seus bens para segui-lo. Então eu vejo Jesus numa posição de quem deseja os pecadores. Não que Jesus não seja poderoso bastante para chamá-los eficazmente, né? Mas aquele que está afastado, a Bíblia fala muitas coisas a respeito disso, né? Falando inclusive do ímpio, né? Fala que Deus não se agrada na morte ou na destruição do ímpio. Ezequiel 32, verso 18, se eu não estou enganado. Deus não tem prazer nisso. E eu também não vejo um Jesus que tenha prazer em ver que alguém está longe. Não, eu vejo um Jesus que está olhando e fala, principalmente se é um desigrejado, ele já conhece do meu poder, ele já ouviu a minha palavra, e eu desejo muito que ele esteja de novo comigo, né? Outra parábola que fala disso, né? Da ovelha perdida. Da ovelha perdida, eu estava lembrando dela. Jesus vai buscá-la, né? Então, o que essa pessoa precisa entender é que Jesus está perto. É ela,
que na verdade tomou uma posição de caminhar longe. Sim. E que, mesmo que tenha inúmeras justificativas a serem apresentadas diante de Deus do porquê foi para longe, ainda assim isso não pode apagar o que Cristo fez lá na cruz por essa pessoa. O amor de Cristo precisa prevalecer nisso, sabe? Com certeza. Mas eu sei também que isso demanda um certo tempo até as pessoas enxergarem isso, né, e lá na frente perceberem o quão grande é o amor que Cristo tem por elas e que não vale a pena ficar longe. Com certeza. E também tem a questão que eu acho muito importante lembrar, que tem pessoas que acham assim, eu fui da igreja, mas agora eu não sou mais, como se tivesse como jogar tudo que ela é fora. Aquela semente está lá, né? Não tem como você se transformar da água pro vinho, assim, uma pessoa completamente diferente. Então, assim, querendo ou não, em alguns momentos da vida dela, ela vai ser igreja sem nem perceber. E às vezes isso acontece, a pessoa se pega e fala, não, isso aqui, esse valor, eu aprendi lá, nesse lugar, e eu acho que é assim. Em algumas conversas você consegue pegar uma pessoa, você consegue perceber, né? Quando uma pessoa já passou pela igreja, aquilo em algo vai mudar a vida dela. É muito difícil passar ileso. Se ela aceitou Jesus, se ela realmente teve comunhão, ela não fica ilesa. Então, ela vai levar a igreja com ela, mesmo achando que está distante. Sim, né? O apóstolo Paulo fala disso quando ele, em Romanos, ele fala a respeito dos judeus, ou dos ímpios, na verdade, né? Ele fala assim que os ímpios agem em conformidade com a lei, porque eles trazem a lei gravada no seu coração. Sim. Mesmo que eles rejeitem a Deus, eles ainda sabem o que é certo e o que é errado, e eles tentam manter a sua vida fazendo o que é certo. Por mais que a sociedade tente desconstruir a ideia de moralidade, ainda assim alguém vai se pegar optando por fazer o que é correto, né? E o que ele está fazendo? Ele está, o que os filósofos chamam de filósofo cristão, né? Eles falam que é tomar um capital emprestado. Eles pegam um capital que reside em Deus e administram isso na vida deles mesmos, eles não reconhecendo a Deus. Sim. Então o desigrejado, ele vai fazer isso também, principalmente tendo ele já tido um contato pessoal com Jesus. Sim. Agora, umas coisas são importantes a gente considerar também. Eu gosto sempre de trazer assim, uns equilíbrios, né? O apóstolo Paulo fala sobre um homem a qual, acho que se não me engano é Demas, tendo amado o presente século, se desviou, né? E a ideia do apóstolo Paulo é que esse Demas, se eu não estou enganado agora, eu acho que é ele mesmo. Ele era um cristão e aconteceu algo com ele que ele se desviou, e a forma com que Paulo fala dele ter amado este século dá uma ideia de que ele de fato rejeitou tudo aquilo e vive agora para uma outra perspectiva, né? Uma outra visão de mundo, né? Talvez a gente poderia usar o termo. E aí sim a gente precisa fazer essas leituras, né? Será que Demas é um desigrejado ou será que Demas é um apóstata? Sim, que são coisas totalmente diferentes. E eu acho que as pessoas confundem isso. Exato. O próprio desigrejado, às vezes, ele, numa confusão do que está acontecendo, ele pode se considerar um apóstata, né? Sim. Alguém que deixou de viver a fé, mas eu penso que as frustrações não são o bastante para a gente deixar de viver a fé, porque a fé é algo que Deus põe dentro do nosso coração, né? É um dom que Ele dá, que Ele concede. Eu entendo que às vezes as pessoas esfriam por conta de frustrações, às vezes as pessoas dão uns passos atrás no seu envolvimento Sim. com a igreja. Eu entendo isso, mas também entendo que isso não é justificativa, porque quem é o Senhor da igreja, né? A gente não faz nada na igreja para os outros. Antes de tudo, a gente precisa estar fazendo para o Senhor da igreja, né? E, então essa justificativa de porque eu me frustrei, de porque o fulano fez isso ou o ciclano fez aquilo, talvez eu possa ser o grande problema da igreja em alguma circunstância, não é? Em alguma situação. E a igreja nunca vai parar de funcionar por conta dos problemas, porque Sim. ela é um lugar de gente com problemas, né? A gente está ali para que, através do Espírito, a gente vá sendo aperfeiçoado, tendo em nós
formado o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo fala disso. Acho que talvez a gente precisava tomar isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, de que eu sofro por vós como uma mulher sofre a dor do parto até que Cristo seja formado em vós. Então o apóstolo Paulo está dando para a gente uma dica de como é que a gente precisa se relacionar à igreja. Eu preciso olhar para a Natália como um membro da igreja e olhar para ela, ver os valores, ver as virtudes, e naquilo que a Natália ainda precisa do aperfeiçoamento de Cristo, eu preciso sofrer por ela, aguardando isso. Sim. Eu preciso ansiar isso. E aí a gente começa a lidar melhor com as frustrações quando a gente aprende isso. É fácil? Não, é por isso que é uma obra sobrenatural. Se fosse natural, nós produziríamos, né, por nós mesmos. Precisa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, atuar em nós para que a gente seja capaz de fazer isso. Então, sim, as frustrações não podem ser uma desculpa, né? Jesus fala uma coisa que complica muito a nossa vida, que ele fala assim: aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. Então, o Deus que habita em nós é muito maior do que aquilo que está aí, sim, fora de Deus, né? Então, não há nada que seja impossível para o Espírito produzir em nós. Com certeza. E também uma questão que eu acho que é uma questão importante também é o compromisso. As pessoas hoje não querem se comprometer. Exato. Então eu vou para a igreja, mas eu quero ir lá domingo de manhã, eu vou receber. Exato. Bastante. Isso é muito bom. Mas quando precisar de mim, eu não estou disponível. E aí é onde muita gente não vai. Por quê? Porque na igreja vai precisar de gente pro louvor, vai precisar de gente para servir um café, vai precisar de gente para orar, enfim, N coisas. E as pessoas não querem esse compromisso. E essa mudança de uma igreja ou de um membro de igreja que desfruta somente da igreja, ela afetou tanto o nosso século, o nosso tempo presente, que as igrejas já começaram a se tornar instituições que só oferecem. Sim. Então, o cliente, né, ele começou as suas reivindicações e a igreja começou a servi-lo também. Sim. Então, criamos, a partir dessa demanda, uma nova perspectiva de igreja, que não deveria ser assim. A igreja é a comunidade dos que servem. Sim. Servem primeiramente a Deus, não é? E por amor a Deus, amando o Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso coração, e amando o próximo, né? Como e aí é o problema da relação que a gente falou. E assim, pra gente caminhar pro fim, a última pergunta que eu queria deixar bem claro, assim, por que é tão importante a gente estar em comunhão? Por que a gente baixa essa tecla? Por que a igreja baixa essa tecla? Por que a gente estuda isso? Qual é a importância de fato, real, disso para uma pessoa? A gente poderia fazer assim, uma leitura, né, bíblica, né, histórico-redentiva, vamos usar termos difíceis. A gente vê Deus chamando um povo para si, e ele começa em comunidade, mesmo que tenha começado com uma só família. Sim. Essa família vai crescendo, né? A ponto de Deus começar a se apresentar como o Deus de Abraão, de Isaac, sim, e de Jacó. Uma comunidade está sendo formada. Então Deus tem essa perspectiva de comunidade desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Uma outra questão que eu já dei um spoiler, né, disso aqui, é de que Deus nos chama para viver em comunidade e Ele ainda nos dá dons, né, ou fruto do Espírito, né, promovido em nós, exatamente para que a gente possa viver melhor em comunidade. Sim. Deus chamou um povo e Ele capacita esse povo a viver em comunidade. E talvez para mim o que eu acho que é o mais importante, porque é a essência da igreja, é que é uma comunidade que vive juntas, mas que tem uma missão sobre essa terra. E ide, portanto, pregar o Evangelho para toda criatura. Sim. Todos nós somos chamados para isso. Nós somos um povo chamado para testemunhar a outro povo. E quando a gente testemunha para outro povo, e aí vem o apóstolo Paulo e mostra para a gente alguns textos, que Deus vai dando dons específicos para cada uma das pessoas.
mas que a gente só vai conseguir desenvolver mesmo bem, eficazmente a nossa missão como igreja quando a gente se ajuntar como um corpo, como a Bíblia oferece. Sim. A ilustração, né? A mão não pode dizer que é mais importante do que os olhos e tudo mais. Aí tem um teólogo que usa uma ilustração muito bela, que ele fala: de que proveito tem os olhos se não tem os pés para me levar à beira da praia para contemplar a grandeza do mar? Sim. Então todos nós somos importantes, e tendo Deus despejado dons variados sobre nós, deixar de viver em comunidade é empobrecer a riqueza do corpo. Eu penso isso. Sim. Uhum. Porque se eu tenho um dom X, a Natália tem um outro dom Y, é quando nós estamos juntos que a coisa forma uma matemática perfeita da igreja. Da igreja, sim. Tanto é que a ilustração do apóstolo Paulo é desse corpo. E se a gente parar para pensar, vou me atrever a uma coisa aqui, pensar em medicina, né? Estando diante da Natália, mas a gente tem uma coisa na medicina que é a compreensão do corpo como um organismo que está relacionado a várias estruturas, e elas precisam estar todas funcionando numa certa sincronia para que o corpo esteja saudável, né? Provavelmente a definição das doenças seja um desajuste de algum desses funcionamentos. A Bíblia ilustra a igreja como um corpo, então a gente precisa entender a riqueza disso. E um corpo, quando ele perde um dos membros, ele começa a funcionar com certo prejuízo, ou então ele vai sobrecarregar uma outra estrutura para que ele continue funcionando. Sim, exatamente isso. Então, quando o desigrejado ele sai do corpo, ele promove toda uma transformação no ambiente de igreja, de maneira que a igreja deixa de ter o seu potencial pleno. Mas o que é mais triste nisso tudo é porque a igreja vai continuar funcionando, mas o desigrejado perde uma coisa, que é a possibilidade de ser cheio do Espírito, como diz em Efésios 5:18. Sim. Como que a gente se enche do Espírito? Estando em comunidade. Então ele vai ter, eu não estou negando a possibilidade de alguém estar lá na sua casa sem poder ir aos cultos, ler as Escrituras e ouvir Deus falar com ele. Eu não estou negando isso, mas que ele está vivendo numa circunstância que não é a plenitude daquilo que Deus planejou. Ele está vivendo 5% de 1000. Exato. Ele poderia estar bem melhor. Ele poderia estar bem melhor. Com certeza, sim. Isso eu penso que é bem importante, assim. Eu também acho que é bem importante. E assim, para fechar, quero te agradecer primeiramente, que o nosso papo foi muito bom. Gente, se deixar nós aqui é só amanhã. Não tem tempo. Mas quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade em trazer essa palavra que eu acho tão importante, né, e que as pessoas evitam de falar. Acho que é algo que a igreja tem até que falar mais, porque parece até assim, meu Deus, não vamos falar sobre desigrejados. Como se fosse uma culpa para a igreja, porque a igreja se sente responsável, mas a gente tem que enxergar todos os âmbitos e ver realmente o que está acontecendo. Se não falar sobre isso, a gente não cresce, né? Então eu acho muito importante. E assim, queria te dar o espaço para você compartilhar uma palavra com as pessoas que estão nos assistindo, com pessoas desigrejadas, o que Deus colocar no seu coração. Sim, eu tinha pensado no texto que está em Filipenses. É uma carta, Filipenses é conhecido como a carta da alegria do apóstolo Paulo, e na carta da alegria o apóstolo Paulo está cuidando de um conflito entre pessoas, né? Ele está alegre, mas não quer dizer que não esteja passando por dificuldades na igreja. E eu vou ler o texto, depois eu tento explicar um pouco. Ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está cuidando de gente que no relacionamento com a igreja se frustrou. Sim. E ele está falando assim: por favor, cuide dessas duas mulheres, porque elas são muito valiosas para o trabalho do rei. Então alguém poderia usar o conflito, né, para se justificar e falar assim: não, eu não pertenço mais porque a igreja é ruim. Sim, lá tem muitos pecadores, né? É a organização dos pecadores da igreja. Associação de pecadores. Isso. Mas o apóstolo Paulo está falando uma coisa tão gloriosa, que é que essas duas mulheres
elas foram importantes para o ministério do maior plantador de igreja que já passou sobre a face da terra, o apóstolo Paulo. A importância de cada uma delas e que a ruptura delas ia trazer um prejuízo para a igreja cristã. Sim. Então as pessoas precisam parar um pouco, se esvaziar um pouco de si mesmas, às vezes, para que a coisa flua bem. Com certeza. E é importante que as pessoas entendam que elas são pessoas, elas não são números. Exato. Né? Então, assim, lá na igreja ela não é mais uma. Ela faz parte de um corpo e Cristo enxerga a gente numa igreja de 100 membros, 1000 membros, tem igrejas gigantescas, Deus tá vendo lá, um por um, e não o todo, né? Então, essa passagem traz muito isso. Elas são importantes, então nós somos importantes para a comunidade que nós estamos, mesmo que pensamos às vezes que não, que a gente está passando ali e que não faz nenhuma diferença. E a palavra que eu sempre deixo uma palavra, e a palavra que eu quero deixar é Hebreus 10, 25, que diz: não deixemos de nos reunir como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, esse dia aqui é o dia da volta de Jesus, creio eu, né, que ele está se referindo. E a igreja é uma oportunidade da gente experimentar um pouco dos bons momentos do reino de Deus. Momentos felizes na igreja, para quem é de igreja ou já foi, são momentos que a gente nunca esquece. Com certeza. São momentos, assim, ímpares. Então, aquele momento de acampamento, aquele momento de choro junto. Eu nunca encontrei em outro lugar pessoas que choraram junto comigo como eu encontrei na igreja. Na igreja é diferente. Eu nunca encontrei em outro lugar pessoas que sofreram comigo, oraram comigo, foram à minha casa quando eu estava doente. Se eu tive dificuldade financeira, eu tive quem esteve lá. Então, assim, a igreja é bênção, é a oportunidade que a gente tem de experimentar um pouco dessa graça. Tem a parte ruim, como todo lugar tem, mas eu acho que é muito importante a gente ter com quem contar, sendo que estamos num só objetivo, que é o ID, né? E poder ajudar outras pessoas também, poder convidar outras pessoas também a participar disso é muito gratificante, porque é algo único, nenhum outro lugar vai oferecer isso. E eu quero destacar, assim, para você que tem alguma questão, né, a gente destacou muito, vamos exercitar o dom do perdão, né, o dom da fé. Isso é algo, realmente é um presente de Deus, e a gente não sabe qual é o dia que Cristo vai vir, então temos que viver o hoje, como a palavra manda a gente, né, é bem especial, assim, essa questão do perdão. Eu quero agradecer a audiência de vocês, agradecer aos nossos apoiadores, pedir para que compartilhem, que curtam, que comentem. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, estamos abertos também. Em breve teremos algumas novidades com relação a dúvidas, perguntas. Estamos abertos. E é isso. Foi muito bom o nosso encontro hoje. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.